Olá, boa tarde pessoal, e neste momento estou montando um vídeo para tentar explicar qual é a grande alta, o que provocou a grande alta no Ibovespa ontem, dia 7 de março de 2025. Nós vamos entender o que aconteceu. Neste gráfico eu tenho o contrato de mini índice, que é o WinJ25. Aqui nesta seta em verde, eu mostro como fechou no dia anterior, ok, pessoal? No dia 6 de março de 2025. E aqui nesta seta vermelha, eu mostro a abertura. Às 9 da manhã tem início as negociações e elas estão encerrando às 18h23. Nós vemos que o mini índice, né, ou seja, o comportamento que reflete o Ibovespa, ele tem uma queda grande, se aproximando por volta das 10h35, chegou ao mínimo do dia, abaixo de 124 mil pontos. Aí, com a divulgação de informações tanto do exterior quanto do Brasil, nós vemos o início de uma grande alta e chegou ao ponto máximo por volta um pouco antes das 5 da tarde, chegou a 127.450 pontos e na parte final da tarde, fechando o dia em 126.695 pontos. Mas a ideia é entender o que aconteceu para a bolsa ter subido muito mais aí do que 1.000 pontos ao longo do dia. Nós estamos falando que quem comprou aqui na menor pontuação do dia conseguiu ganhar 3.000 pontos num único contrato. Cada contrato rende 0,2, ou seja, 20 centavos. Então, 3.000 pontos. Quem acreditou que subiria tanto assim e comprou aqui no menor preço do dia, ganhou R$ 600 por mini contrato. Mas vamos entender, né? Então, o mini índice que as pessoas operam no day trade refletem o que acontece no Ibovespa. E esta é a composição do Ibovespa. A maior participação no índice é o mercado financeiro, com 10 instituições, depois o petróleo, depois minérios, depois energia e indústria. Os demais segmentos interferem muito pouco. Agora, quando nós analisamos o Ibovespa por tamanho de participação de cada uma de suas ações na formação do índice, nós vemos que a Vale isoladamente representa 11,47% do Ibovespa. Então, o que acontece na Vale contribui significativamente para o aumento ou a queda do índice. A Petrobras, juntando as duas ações da Petrobras, elas são a maior empresa do Ibovespa, né? Então a Petrobras, ela representa mais de 12% do índice. O Itaú também, uma grande representatividade. As 20 maiores ações do Ibovespa, que tem 80 e poucas ações, representa 70% do índice. O que acontece com essas empresas reflete no índice. Depois, este outro grupo de 20 empresas representam mais 18% do índice. Este outro grupo de 20 empresas representam mais 7% do índice. Este outro grupo de 20 empresas representam apenas 3% do índice. O que acontece com elas quase que não interfere no índice. E por fim, essas últimas 4 ações representam apenas 0,22% do índice. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fechou ao final do pregão todas as empresas do índice. Aqui elas estão organizadas por ordem de tamanho de importância no peso do índice. A Vale fechou ao final do dia com alta de 3,65%. Considerando o peso das ações da Vale, só a Vale isoladamente contribuiu para uma alta de 0,42% do Ibovespa. Mas por que será que a Vale subiu tanto, né? Nós veremos daqui a pouco. Aqui nós temos as outras empresas.
No final do dia, algumas ficaram no 0 a 0, algumas pequenas baixas e algumas tiveram altas. Nós confirmamos que o que conseguiu fazer com que a bolsa subisse tanto, basicamente foi a Vale e outras mineradoras, tá? Concluindo essas 80 e pouco ações, nós vamos dar uma analisada no gráfico aqui da Vale. Cada candle representa 5 minutos de negociação. A Vale inicia o dia de ontem, 7 de março de 2025, em queda. Mas a partir de um dado momento, nós vemos uma grande alta. Quem comprou ações da Vale aqui ou comprou opções da Vale aqui embaixo, ganhou muito dinheiro ontem, mas muito mesmo. Principalmente as opções, né? Quem acreditou que a Vale se recuperaria, ao comprar opções de compra aqui na baixa e vendeu aqui no final do dia, multiplicou seu patrimônio em várias vezes. Mas estranho, por que a Vale subiu tanto? Quando nós olhamos o comportamento das commodities em geral, né? Nós vemos que no dia anterior, ou seja, 6 de março de 2025, o minério até havia caído, né? 0,52%. E no próprio dia de ontem, não teve grande aumento. Nós temos aí uma alta de 0,05. Ué, por que a Vale subiu tanto, né? Qual será a explicação? Pesquisando ao longo do dia de ontem, a explicação para a grande alta da Vale e de algumas outras empresas e do Ibovespa em si, é que após o PIB tímido no quarto trimestre, o PIB brasileiro subiu, mas o último trimestre foi tímido. Olha que coisa maluca, né? O mercado financeiro está torcendo contra o governo brasileiro. Por um motivo muito simples, o mercado ele tem lado. O mercado apoia a direita, a extrema-direita ou a centro-direita. Então, qualquer coisa que possa representar uma notícia negativa para o governo atual, o mercado sobe. Notícias positivas para o governo atual, o mercado cai, né? Outras coisas que aconteceram ontem. Bolsas de Nova York sobem em dia marcado por volatilidade. Juros futuros aqui no Brasil recuam porque o PIB do quarto trimestre foi inferior ao que se imaginava. Só que no ano o PIB teve uma alta relevante, né? Então o Ibovespa encerra em alta após desaceleração do PIB. É o mercado financeiro torcendo contra o atual governo. O mercado financeiro não aceita governos de esquerda. Então, quando ele tem uma expectativa de que um governo de direita possa ganhar a próxima eleição, o mercado sobe. Após o PIB mais fraco no quarto trimestre, juros futuros operam em baixa. Com os juros futuros operando em baixa, há uma expectativa do Banco Central não aumentar tanto a Selic, e isso o mercado ele entende como bom para vários segmentos, por exemplo, varejistas, né? Construção. E muitas empresas desse tipo subiram ontem. Então, os juros futuros fecharam em queda ao longo de toda a curva diante do PIB mais fraco no quarto trimestre. Só lembrando que o PIB no ano foi alto, foi positivo. Em relatório, o Itaú BBA projeta uma Selic terminal em 15%. Especialistas dos bancos indicam que, apesar de ter havido uma ligeira melhora nas expectativas desde o início do ano, quando se precifica uma taxa de 16%, a perspectiva ainda é de juros significativamente alto. Ao fechamento, a taxa de depósito interfinanceiro, o DI, né, que é negociada entre os bancos, para janeiro de 26 operou em baixa de 14,74%. Então a curva de juros lá no cenário futuro próximo em baixa. Para janeiro de 27, 14,57%, menor ainda do que para 26, para 28, 14,47, menor ainda do que 27 e 29, uma pequena elevação. Então, olha o que a gente está afirmando sem medo nenhum de errar.
Quando as notícias são ruins para o governo atual, a bolsa sobe. Quando as notícias são boas para o governo atual, a bolsa cai. Ou seja, você pode operar notícia. Se as notícias são boas para o governo, pode operar vendido. Se as notícias são ruins para o governo, pode operar comprado. E pensando no PIB, né, a alta do PIB foi de 3,4%. E aqui vocês podem pausar o vídeo para ver o detalhamento disso, né? O PIB brasileiro no ano de 2024 cresceu 3,4%, mais do que muitos países. O agronegócio brasileiro ele encolheu ao longo do ano 3,2%. A indústria cresceu. Fazia muito tempo que a indústria brasileira não crescia. Serviços cresceu 3,7%, ok? Outros elementos cresceram. A FBCF cresceu 7,3%, a Consfam cresceu 4,8% e a questão de gastos governo, né? 1,9%. Então, notícias boas para o governo são consideradas ruins para o mercado financeiro por um único motivo. O mercado financeiro ele tem lado. O lado dele é a direita, a extrema direita. Cada um escolhe o lado que quiser. Mas é ridículo, né? O mercado financeiro torcendo contra o país. Pelo simples fato de que quer um outro tipo de governo. Na verdade, não estão preocupados com gastos públicos ou não, né? Se você tem um governo de direita que está tendo gastos públicos elevados com empresas e agronegócio, o mercado não está nem aí. Mas quando o governo tem gastos públicos para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazendo pessoas da extrema pobreza para a pobreza e da pobreza para a classe média, aí o mercado se incomoda. Notícias boas para o governo fazem a bolsa cair. Notícias ruins para o governo fazem a bolsa subir. Não tem nada a ver com ideologia. É apenas uma constatação. Vocês podem verificar isso ao longo dos próximos dias, né? Se segunda-feira as notícias forem boas para o governo, o Ibovespa vai cair. Se as notícias forem ainda piores para o governo, o Ibovespa vai subir. Que doideira, né? Qual é a lógica disso, né? Qual a lógica disso? Não há lógica matemática nisso. Há apenas torcida, né? Como se fossem torcedores de um Flamengo e Vasco, torcedores de um Palmeiras e Corinthians. Não analisam o que está acontecendo no jogo, mas só escolhem torcer para um lado. E o mercado financeiro torce totalmente contra o governo atual. Porque tem a esperança de eleger alguém da direita ou da extrema direita. Então o mercado sabe que se as coisas começam a ficar positivas para o governo, a chance de reeleição do atual presidente são gigantes. E o mercado sabe que se as coisas são ruins para o governo, a chance de a direita ganhar a eleição é gigante também. Então é só isso, pessoal. É só uma explicação do que aconteceu. Vocês viram que pelo preço do minério de ferro no exterior, não justifica a Vale ter subido tudo que subiu. Percebe? Então isso foi um voo de galinha, tá? A expectativa minha particular é de que haja uma correção no Ibovespa na próxima segunda-feira, principalmente na abertura de pregão, tá? Ok, pessoal? Não sejam torcedores, sejam pessoas inteligentes. Analisem o que está acontecendo, sem tomar partido ou de esquerda, ou de direita, ou de centro. Isso não leva a nada, ok? Grato pelas visualizações dos vídeos desse canal e até um próximo vídeo e abraços!